Olá colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar de um tema muito legal que muita gente escreve pra gente, pergunta, e é um tema interessante porque é relacionado à pressão positiva, BiPAP, CPAP, respirador, e à secreção brônquica. E é o seguinte, muita gente me pergunta o seguinte: Ricardo, eu estou com um paciente secretivo e de repente resolvo fazer o exercício com pressão positiva com ele. Essa pressão positiva pode estar empurrando essa secreção mais para o fundo do pulmão, dificultando a expectoração ou a aspiração? É uma pergunta muito legal. E vamos lá, vamos pensar exatamente no como é que funciona isso, né? Como é que funciona o BiPAP, o CPAP, a pressão positiva? A pressão positiva tem que trabalhar, acima de tudo, com pressurização. Essa é a essência da ventilação por pressão positiva, é a pressurização, seja ela por máscara ou na traqueostomia com o cuff insuflado. Lembra que a gente já falou sobre isso em alguns vídeos? E aí como é que funciona? A gente vê aquele BiPAP ligado, desconectado do paciente, vê aquela pressão de ar forte saindo do circuito e fala, pô, eu vou colocar isso aí no paciente, vai empurrar a secreção lá para dentro. É o que todo mundo imagina. Só que aí, esse sistema de pressurização funciona como se fosse um avião. Quando você já andou de avião, você sabe como é que é. O avião, lá em cima, a 30 mil pés, ele é pressurizado. Então você está lá dentro do avião, você está respirando normalmente, sem vento, sem brisa, sem nada. E você está respirando como se você estivesse aqui embaixo, sentado numa sala, sem problema nenhum. O princípio da pressão positiva é o mesmo. Uma vez que você pressurize o sistema, coloque a máscara e não tenha nenhum vazamento nas bordas e a traqueostomia também esteja com o cuff insuflado, você pressurizou o sistema respiratório. Consequentemente, não existe essa história do ar empurrando, martelando aquela secreção dentro do brônquio. Pelo contrário, você imagina que aquelas regiões atelectasiadas do pulmão, que você acaba fazendo exercício respiratório, imagina aqueles brônquios que tem secreção grudada na parede dele, ou os alvéolos que estão atelectasiados, que tem às vezes secreção dentro deles. À medida que você pressuriza o sistema, você injeta aquele ar lá dentro, ele pressuriza, ele abre todas aquelas áreas que estão colabadas ou que estão atelectasiadas. E aí o que acontece? Aquela secreção que está aderida na parede do brônquio ou do alvéolo, o que acontece? Ela acaba descolando só de abrir. Imagina uma bexiga, quando você assopra, insufla a bexiga. Se tiver alguma coisa ali, estimula a descolar. Tanto que um exemplo prático é o seguinte: imagina aquele paciente que está com uma secreção bem fluida, quando você coloca o BiPAP ou um respirador ou um CPAP numa primeira respiração, o primeiro ritmo, o primeiro ou segundo, o paciente tosse. E aí você vê que aquela secreção está solta ali. Então, o princípio é completamente diferente do que você imagina. Você não empurra a secreção. O que você faz é manter as vias aéreas pressurizadas e a secreção que tiver lá dentro, se ela for fluida, ela vai continuar dançando lá dentro. Tanto que você vai ouvir o ronco com o aparelho ou não. Se ela tiver espessa, bem aderida, vai continuar onde está. Qual que é a minha dica? Lógico, pensando na coerência, antes de trabalhar a ventilação do paciente, vamos fazer a higiene brônquica dele, uma inalação para dar uma fluidificada na secreção, uma aspiração ou estímulo de tosse e posteriormente o exercício com aparelho de pressão positiva. Lógico, tem alguns casos em que às vezes tem um técnico de enfermagem ou um parente, um cuidador particular que está numa situação em que não consegue realizar o procedimento da higienização brônquica e aí acaba colocando o aparelho para pelo menos compensar um desconforto que esse paciente possa ter. Você pode compensar? Pode, mas você não vai resolver o problema do seu paciente. Naquele momento, para uma situação em que está se aguardando a visita do fisioterapeuta para fazer essa higiene, dá para fazer numa boa, dá para a gente colocar para manter o paciente confortável. Não vai resolver, depois a gente vai ter que dar uma aspirada nele, mas a gente vai manter ele confortável. Principal de tudo, higiene brônquica, aspiração ou estímulo de tosse e posteriormente o exercício com o aparelho. Mas mais uma vez, aparelho de pressão positiva empurra a secreção? Não, não empurra, tá? Fica tranquilo. Pelo contrário, a gente vai ventilar, vai garantir os brônquios ventilando, os alvéolos mais abertos, não vão estar colabados, vamos evitar as atelectasias, tá? E vamos poder trabalhar o nosso paciente de forma tranquila.
tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou o Ricardo Nami do Saber Saúde. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.